era como liberal, meio, não gosto do SUS, tudo que é meio, tem único no nome, eu sou meio contrário. Hoje eu já olho o modelo centralizado do SUS, junto com a tecnologia, com o machine learning, como uma dádiva. A gente vai poder fazer uma revolução na área da saúde, como os Estados Unidos hoje não podem fazer. Olha, eu fui o responsável pela segurança pública no governo da presidente Dilma em 2014. Mas a real, o Supremo tem que voltar para sua caixinha. Institucionalmente, você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Renan Santos e Aldo Rebelo foram sabatinados na Band News e apresentaram suas propostas. Ambos falaram sobre segurança pública, visto que no Brasil tivemos no ano passado 34.086 mortes por homicídio. Em comparação, a Ucrânia, um país em guerra, teve no mesmo período 2.514 mortes. Se pegarmos o número de mortes total da guerra, daria mais ou menos 78 mil mortes. Isso dá quase 2 anos no Brasil. A guerra começou há 6 anos, ou seja, nossos números são maiores que um país em guerra. Dito isso, vamos ver o que os pré-candidatos falaram. Eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças para combater de fato o crime organizado, que está ganhando a guerra. Muito bem observado, Mitri, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo. Mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz, ou prendi às vezes um menor de idade, um assaltante de celular, e ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há 2 tipos de ocupação territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais e inclusive participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar. Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Porque hoje eles se utilizam de direitos e prerrogativas de modo a basicamente se manterem alheios à mão pesada que o Estado tem que ter para enfrentar eles e manter milhões de brasileiros num regime paralelo, num Estado paralelo, que retira destes brasileiros seus direitos humanos. Renan, isso que você está falando, quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente conheceu, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar, que é o entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode qualificar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito e, portanto, o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui e nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram em El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução. Aldo, como o senhor vê esse modelo de El Salvador, na pergunta da Thaís, e também que propostas que o senhor colocaria na área da segurança? O senhor, por exemplo, defende apertos no Código Penal, penas mais duras, redução de maioridade penal. O que o senhor colocaria nessa área da segurança pública? Quando eu era ministro da Defesa, nós fizemos uma operação na Amazônia, chamada Operação Ágata, para reduzir os crimes transnacionais, os crimes fronteiriços. Essa operação era conduzida pelo Ministério da Defesa. Dela participavam o Exército, a Marinha, a Força Aérea, as polícias militares dos estados da Amazônia, as polícias civis dos estados da Amazônia, a Força Nacional, o COAF, a Receita Federal. Então era uma força-tarefa do Estado
que bloqueava a ação do crime organizado transfronteiriço, que era reduzido a zero. Agora, quando a operação cessava, a atuação dos grupos criminosos voltava. Portanto, isso demonstra que você tem como enfrentar, que o Estado Nacional, que as forças policiais, as forças armadas, dando a logística e a retaguarda, tem como enfrentar a criminalidade, que hoje na Amazônia, basicamente, comanda os rios da Amazônia, comanda as áreas de fronteira. O que é que eu defendo? Eu defendo que haja normas especiais e normas de exceção para enfrentar o crime organizado. Você não pode tratar o criminoso do crime organizado como você trata um cidadão que comete um crime de trânsito e que não tem nenhum antecedente criminal. Esse você pode dar a ele o direito da audiência de custódia, do habeas corpus, da saidinha. O crime organizado não pode dispor dessas prerrogativas, porque quando você dá um habeas corpus para um criminoso ligado ao narcotráfico, você termina dando um habeas corpus para o André do Rap. Então você tem que ter normas. Se não gostarem da palavra normas de exceção, se acham que é muito pesada, usem normas especiais. Normas que deem à polícia, que deem ao Ministério Público, nesse caso sim, que deem ao Judiciário condições para enfrentar o crime organizado e essas facções. Com essas normas atuais, esqueçam. Você não tem condições de enfrentar o crime organizado da mesma forma que você combate um crime de trânsito ou um crime de alguém que não tem antecedente criminal. Então você tem no Brasil essa possibilidade? Tem, mas no Brasil há uma incompreensão sobre como enfrentar essa situação, porque muitas vezes há uma ideia de que o crime organizado é um problema social. Não, o problema social é desemprego, é fome, problema social é isso. O crime organizado tem que ser enfrentado com repressão. A violência, o que é o monopólio do Estado, tem que se valer para enfrentar o crime. Quem é que vai enfrentar o crime organizado? É o cidadão que vai sozinho? Não, é a polícia. Ela tem um monopólio da violência e tem que ser usado para enfrentar a criminalidade. De outra forma, nós não vamos debelar o controle de área, como já acontece hoje, o controle de rios e de fronteira, como acontece na Amazônia. Delegados, chefes policiais lá da Amazônia, meus amigos, me mandam relato. Eles já assumem função de Estado, eles investigam a outra facção, eles prendem, julgam, executam a sentença, filmam e ainda mandam para a autoridade policial. E aqui em São Paulo, todo mundo sabe que tem áreas onde a polícia militar não consegue entrar. Então eu creio o seguinte, ou há mão de ferro contra o crime organizado, ou essa batalha nós não vamos vencer. Olha, eu fui o responsável pela segurança pública durante a Copa do Mundo. Isso. Nós íamos receber 32 seleções, eu acho, ou 31, chefes de Estado, a Merkel veio aqui 2 vezes, o vice-presidente dos Estados Unidos veio, o Putin veio, o rei da Bélgica veio, esse povo todo tinha que dar segurança. E aí nós trabalhávamos com as Forças Armadas, trabalhávamos com as polícias militares e as polícias civis e foi um sucesso absoluto. Isso foi no governo... No governo da presidente Dilma em 2014. Dilma. Isso. Nós tivemos a cooperação entre essas instituições, nós tínhamos comando e controle comuns. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil, Força Nacional, Polícia Federal, todo mundo trabalhando em cooperação. E nós conseguimos dar conta. Agora, segurança é um tipo de serviço que é intensivo em recursos humanos e em equipamentos. Você tem que ter equipamentos modernos. Inteligência. O equipamento é principalmente para inteligência. Se você não dispõe disso, você vai exigir que um policial militar com um colete vencido, que não tem um radar, que não tem o equipamento de vigilância. Não. E o Brasil, infelizmente, eu vi hoje no jornal a notícia de que o orçamento de segurança pública do governo federal foi menor do que o orçamento de propaganda, de publicidade. Não sei se corresponde, mas foi a notícia que eu li. Então, de fato, é uma atividade negligenciada pelo Estado, negligenciado por boa parte dos governos e no Brasil se tornou essa calamidade que nós temos. Então, se você tiver meios, recursos, as nossas Forças Armadas são muito bem qualificadas. As nossas polícias militares também são preparadas. Como recursos humanos, são bem preparadas. Agora, o recurso humano precisa do equipamento, precisa de uma viatura. Para fiscalizar o Rio da Amazônia, precisa de uma lancha.
Agora, você não tem, você sai com uma canoinha, uma voadeira, com um tenente, 2 sargentos, para levar a vacina e o remédio para o Ribeirinho. E eles se deparam com uma lancha, com uma metralhadora .50 na proa, descendo o rio. O que é que acontece? O barco do Exército se refugia no Igarapé, porque não tem condições de enfrentamento. Se tiver, aí a conversa é outra. Renan, até te ouvir também sobre a questão de, um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças. eu acho isso e às vezes principal. falta de vontade até política entre esses entes, né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um 3º processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando da tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... Os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. seja esse número maior. É mais o Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Paulo fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe urânio. Uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato, o país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. O Jornal da Band essa semana vai fazer reportagens com o Valtano de Oliveira mostrando essa questão dos fertilizantes, o quanto que o Brasil, que é o celeiro aí para o mundo, não consegue, é dependente 90% de importação de fertilizantes e anda a passo de tartaruga, dependente, como na situação agora de guerra, do fertilizante de fora. Todo mundo sabe que a deputada Érica Hilton gerou muita polêmica sobre a PEC da escala 6x1. Ambos os candidatos também falaram sobre isso. O Brasil hoje está discutindo aí algumas matérias, que já estão fazendo parte do dia a dia do Congresso, né? Uma delas é essa redução das horas de trabalho, esse projeto que está aí, um projeto que eu até... O primeiro projeto eu chamo de absurdo, que é o 4x3, você trabalha 4 dias e folga 3. Até que seria bom, mas é inteiramente fora da realidade. Mas o governo tem um outro que vai além disso e de maneira um pouco mais, digamos, amadurecida.
A oposição tem sua posição Que é o 5 também. por 2, né? O 6 por 1 vai para o Seria 5 por 2. 5 por 2, com possibilidade de negociar casos específicos, bem diferente do 4 por 3, que é inteiramente absurdo, né? Mas, enfim, esse assunto veio para ficar, vai ser discutido e vai acabar sendo indo à votação no Congresso. Eu queria a opinião do Aldo e depois a opinião do Renan, porque é um assunto que estarão Tá na pauta do esse dia. assunto estará nas primeiras páginas nos próximos dias. Na verdade, já foi aprovado por unanimidade na comissão da Câmara. Mas aí é só a constitucionalidade, né, da matéria. Mas a tendência é que esse processo vá reproduzir essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, porque todos os partidos, tanto os do governo quanto os de oposição, estão lá representados. Eu vi a declaração do líder do PL, o deputado Sóstenes, dizendo que não ia fazer nenhum contraponto a isso, porque não ia querer dar discurso para o PT e para o Lula. O que é que eu acho? O que eu acho que a discussão essencial do país, ela fica de fora nesse debate. Qual é a legislação que é seguida pelos dois países que mais crescem ou que têm as economias mais fortes do mundo? Nós devíamos olhar qual é a norma chinesa, qual é a norma norte-americana, como é que a produtividade do trabalho se orienta por uma legislação que combine prerrogativas, direitos. A China é o país que nos últimos 10 anos mais aumentou salário no mundo, mais elevou renda no mundo. Com que tipo de norma? Com que tipo de política? Porque o governo, na ausência de uma política de crescimento, de desenvolvimento, adotou o caminho de oferecer uma aspiração comum. Claro que o trabalhador prefere trabalhar de segunda a sexta e repousar no sábado e no domingo, mas você tem atividades na economia que necessitam do trabalho no fim de semana, dos turnos no fim de semana. Isso tem que ser incluído. E de não é alguma apenas maneira. no comércio, é na indústria. Isso tudo tem que ser compatibilizado, mas acho que o governo não tem a ideia. Mas o Congresso vai colocar isso do jeito que o senhor colocou aqui. Vamos ver o que é que o Congresso vai fazer. Eu acho que, nesses casos, o Congresso sempre tende a adotar uma posição moderadora, uma posição de mediação. E o governo, que não tem maioria no Congresso, geralmente tende a encontrar um caminho da negociação para não sofrer nenhum tipo de derrota. Mas acho que é uma agenda que não se dirige para encarar o problema central e fundamental do país, que é retomar a economia, gerar emprego e gerar renda para a população, principalmente para os mais jovens. Mas estará no dia a dia do Congresso. Eu não sei exatamente se a votação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Para mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo é projeto. Poderia ser um PEC. É que o que passou na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. O que está, como a PEC está andando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que é uma vontade dos parlamentares à esquerda em se promoverem discutindo isso e os parlamentares de direita em não gerar rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O bolsonarismo lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda e depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de comunista se você não apoia cegamente o Bolsonaro, o que é uma covardia, uma capitulação. Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas porque isso pode tirar voto dele. Eu tenho que falar o que é impopular. Este projeto, ele é picaretagem. E é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos que gastam boa parte do seu dia no trânsito, e é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas uma semana só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar, tempo de fazer um curso, um treinamento. Essa pessoa, na prática, sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum, conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou. Umas discussões bizantinas que não têm utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando, e não só dos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo, nas cadeias globais de produção, espaço para o Vietnã,
para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando acompanha as leis trabalhistas em todos esses lugares, elas são muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro é: você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações, em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada. E aí me soa, e isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis. Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar voto em cima do sofrimento das pessoas. Não acredito, e diferente da direita bolsonarista, nós vamos nos opor publicamente ao projeto. Nos últimos anos, a gente anda vendo o STF tomando várias decisões que não são de competência da Suprema Corte. Ou se são, não deveriam ser. Visto esse superpoder que o STF hoje tem no Brasil, Renan Santos e Aldo Rebelo apresentam suas respectivas posturas com o STF, caso eleitos. Você viu até metade do vídeo, então você tá gostando. Se inscreve e você vai sempre receber as atualizações sobre o MBL. Bom, a partir de 2012, quando a gente está discutindo embargos infringentes, ali a discussão sobre mensalão, a gente começa a ouvir falar do STF. E hoje, nós estamos em 2026, ano de Copa, a gente sabe os 11 do STF, mas não sabe os 11 que vão estar na seleção brasileira. E, na verdade, o Xandão e o Neymar são os objetos de polêmica nacional. Mas a real, o Supremo tem que voltar para sua caixinha. E a caixinha é uma caixinha que ele trata de temas abstratos, ligados a discussões sobre constitucionalidade de temas nacionais, e não como última instância de processo. O Supremo brasileiro recebe coisa de 8 mil processos. A Suprema Corte americana, 50. E eu nem concordo com o modelo da Suprema Corte americana, que trabalha, às vezes, como, vamos dizer, última instância. Eu acho que o nosso modelo tem que ser de discussões que envolvam, olha, isso aqui é um direito fundamental, não, essa lei que passou, esse direito... É só isso. Atualmente é uma banca de negócios, atualmente é uma entidade que cruza todas as linhas possíveis, seja junto ao Legislativo, seja junto ao Poder Executivo. Atualmente é um instrumento autoritário dos seus pares e ele precisa ser combatido. Essa semana a gente viu um show de horrores do ministro Gilmar Mendes. E olha, ele é reputado como o ministro mais inteligente ali, estudou na Alemanha, fala alemão. É o decano. Tá passando vergonha. Agora deu um presente pro Zema. Para o Romeu Zema, adversário de vocês. O Zema fez um videozinho lá de IA e ele pirou com o vídeo. Isso é de uma insanidade. O que ele fez com o senador Alessandro Vieira, isso não é normal. Mesma coisa com o Alexandre de Moraes. E aí quando pegam as coisas indecorosas, as participações no escândalo do Banco Master, eles ficam fingindo de louco. O Alexandre de Moraes, mentira, aquele contrato com a minha esposa não existiu. Como não existiu? Aí depois o COAF pega, não, teve 80 milhões ali que foram depositados. Ah, então existiu. Ah, não, eu nunca vi ele. Aí depois pegaram, não, ele teve em Trancoso. Perigosíssimo estar em Trancoso com um Vorcaro numa festa, né? Mas ele teve em Trancoso. O que tem que acontecer com essas pessoas? Primeiro, tem que chegar um presidente da República que não tenha rabo preso, como foi o caso do Bolsonaro e como é o caso do Lula, e chegar lá e endereçar o tema do impeachment de ministros do STF e uma reforma que acabe com as decisões monocráticas, como acontece no Brasil. 83% das matérias que chegam lá são resolvidas com decisões monocráticas. Estabelecer um prazo máximo para os pedidos de vista que acontecem ali. Proibir de maneira peremptória. Esse prazo já tem, são 80 dias agora. Mas assim, Demorou. O problema é que não são cumpridos e quem deveria fiscalizar eles não fiscaliza, que são eles próprios, que é essas loucuras que acontecem. Outra coisa, os escritórios de advocacia ligados a parentes. Outra coisa, o tal do foro Código privilegiado. de conduta. O código, que é uma discussão que está rolando ali. Eu acho essencial o código de conduta e isso inclui também a impossibilidade de escritórios de advocacia ligados a familiares. O outro ponto que eu acho que também é importante, ela não ser a corte que cuida do tal foro privilegiado. Hoje, sejamos honestos, deputados e senadores não falam sobre o assunto e não vão tocar impeachment de ministro do STF, como aliás o Flávio Bolsonaro não vai tocar, porque ele tem rabo preso com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli, deve favor para eles, porque tá todo mundo na mão dos caras. Precisamos criar uma corte específica que vai cuidar especificamente desses casos. E ainda tem outro tema que é caro também pro ministro Aldo, que é o caso das ONGs que fazem lobby junto, vamos falar os nomes, com Rede de Sustentabilidade, com o PSOL, que chegam lá e ficam brecando obras, parando projetos que passam. Vocês vão ver, podem aguardar, a tentativa de sabotagem ao licenciamento ambiental que a gente vai ver nos próximos meses. Vão tentar sabotar o licenciamento ambiental que vai botar um monte de obra para andar no Brasil, simplesmente porque sim, porque tem uma agenda internacional financiada com ONGs tocadas e financiadas por nossos concorrentes internacionais que vão tentar usar o STF para sabotar o país. Não podemos deixar. Eu, como presidente da República, não deixarei. E nós temos que ter
ter, vamos dizer, uma política que empodere agora o Executivo, que as pessoas votam no Presidente da República, e que recoloque o STF nas suas funções naturais. O Legislativo também, e aí peço para as pessoas votarem direito esse ano, né? Não tem que ter palhaços, tem que ter pessoas corajosas e probas para tocar esse assunto de maneira inteligente. É isso que eu clamo para a população brasileira. Agora, aí tem uma questão fundamental, que seria a reforma política. A nossa representação política no Brasil é inteiramente equivocada. Ela não representa o que deveria representar. Há alguns projetos muito bons que estão perdidos por lá, propondo voto distrital, sistema misto, como na Alemanha, propondo voto em lista. Isso deve voltar agora. Eu queria saber a opinião de vocês. Voto distrital, vai, não vai? O voto atual, ele funciona? Claro que não funciona. Vocês concordam com isso? E depois vamos falar também da mudança total da relação executivo-legislativo. Mas deixa eu só também ouvir senão o Aldo não vai perder essa oportunidade de falar sobre o Supremo e aí ele emenda sobre o modelo político brasileiro, de ouvir o Aldo também sobre o STF e o papel. O problema é que nós vivemos no país um processo de insegurança jurídica que tornou-se insegurança institucional. A segurança institucional é porque não há limite na relação entre os poderes, já que o Supremo tornou-se o poder dos poderes. Ele subtrai atribuições do Executivo, ele subtrai atribuições do Legislativo. E o que eu posso dizer em resumo é o seguinte: com essa circunstância, com esse Supremo, o Brasil é ingovernável. O presidente Lula vai nomear agora, se nomear o doutor Messias, o 11º ministro do Supremo dos governos dele. Com mais 5 que foram nomeados pela presidente Dilma, são 16 ministros do Supremo do mesmo grupo político. Qualquer presidente da República que tente confrontar essa orientação, o PSOL, uma ONG, entra no Supremo e a decisão é revogada. Como é que suspenderam a Ferrogrão? A Ferrogrão é uma ação de uma ONG com um partido inexpressivo e o Ministério Público. Então, ou você confronta, e confronta não é com bravata, não é com ameaças, confronta institucionalmente essa relação, ou ninguém vai governar o Brasil. E tem que se fazer isso no dia 1º de janeiro. Isso é inadiável. Porque se você não remove essa ação de um Supremo que se julga acima da Constituição, se um presidente da República não chegar a hora e dizer o seguinte: eu estou impedido de cumprir essa decisão do Supremo porque ela fere a Constituição. Porque a ideia que se criou é que o Executivo e o Legislativo estão submetidos à Constituição e o Supremo é a Constituição. Não, o Supremo está tão submetido à Constituição quanto o Executivo e o Legislativo. Mas essa ideia não é a que prevalece no Brasil. Então, o primeiro passo é confrontar essa situação. Mas há uma gravidade nisso, né, ministro? Você acha que, em alguns casos, o Executivo poderia confrontar decisões da Suprema Corte? Sim, senhora, e deve fazer isso. Ou seja, se um ministro do Supremo diz ao presidente da República que ele não pode nomear fulano de tal para o ministério, como aconteceu com a presidente Dilma, como aconteceu com o presidente Michel Temer, ou como aconteceu com o presidente Bolsonaro no caso do delegado, ele não tem por que obedecer a uma decisão dessa. Ela é inconstitucional. A Constituição determina que nomear ministros é uma atribuição do presidente da República. Se ele vai nomear um ministro problemático, etc., ele vai responder por isso. Essa decisão não cabe ao Supremo. Infelizmente, é o que tem acontecido. O Supremo toma uma decisão sobre marco temporal, confrontando a própria Constituição, que está lá no artigo, acho que é o 231, dizendo que esse marco temporal existe. O Congresso toma uma outra decisão reafirmando o marco temporal. O Supremo toma uma outra decisão dizendo que não existe, e você tem no país 2 decisões conflitantes de 2 poderes distintos sobre a mesma matéria. Isso é uma espécie de anarquia institucional. Isso tem que ser enfrentado e resolvido, porque se você não começar pelo Supremo, você resolve dizer o seguinte: o Ministério Público não pode mais perseguir investidor, não pode mais perseguir, como faz hoje. O Supremo vai dizer não pode. O IBAMA não pode mais demarcar unidade de conservação, o Supremo vai dizer pode. A FUNAI não pode demarcar mais terra indígena onde não existe índio, como tem acontecido. O Supremo vai dizer pode. Então você tem que enfrentar, em primeiro lugar, essa corporação Supremo. Mas você prega o confronto puro e simples? Não estou pregando o confronto, não. Uma mudança de legislação. Isso aí, quer dizer, o Supremo toma uma decisão e o presidente da República diz não cumpro. Aí eu confronto. Como é que seria preparar o caminho para que se possa tomar essa atitude sem que seja um confronto institucional? O Supremo vai recuar do seu poder de mando sobre o país e decidir no lugar do presidente da República? Agora mesmo, o governo quebrado, porque o país quebrou, não vai quebrar em
em 2027, quebrou agora, o governo não tem dinheiro para as universidades, tem 50 universidades em greve. Não tem dinheiro para botar o avião da FAB para voar. Não tem dinheiro para botar as agências para funcionar. O Brasil está sofrendo um apagão. O que é que o governo faz? Contingenciamento dos recursos. Aí chegou um ministro e disse, não, pode contingenciar tudo menos o dinheiro do Ministério Público. Então o Ministério Público é mais importante do que a saúde, a educação, o transporte, a moradia, a segurança, a defesa. Aí chegou um outro ministro e disse, tudo bem, mas também não pode contingenciar os recursos da área de meio ambiente, os recursos do Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma decisão do Executivo. A distribuição dos recursos depois de votados no Congresso, no orçamento, isso é do Poder, não é do Supremo. O presidente da República tem que enfrentar essa situação. E ao invés dessa paralisia, dessa anarquia institucional, muitas vezes é melhor o confronto mesmo. E vamos ver o que acontece. Por quê? Porque isso que está acontecendo para o país. É isso o que não pode continuar. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante, mas ela transformou-se numa instituição absolutamente protagonista de tudo. Eu fiz campanha de anistia, de constituinte, de liberdades democráticas. Eu não sabia o nome do ministro do Supremo. A anistia de 79 foi negociada entre o governo do presidente Figueiredo e o Congresso, com o país se mobilizando, comitês da anistia, mobilizações. Eu não vi um ministro do Supremo se pronunciar sobre isso. Isso foi uma coisa da política, do Congresso, do governo. Agora não, o Supremo quer decidir sobre tudo, se miscuir sobre tudo, e isso gera a insegurança institucional. Ministro, hoje a gente sabe não só o nome do ministro do Supremo, quanto o nome da mulher do ministro do Supremo, o nome do resort da família do ministro do Supremo, e aí vamos, né? Aí já e isso gera uma coisa muito grave, para concluir, que é o seguinte, a separação entre o poder e a autoridade. O poder é concedido por uma norma, a Constituição concede poder ao ministro do Supremo, ao presidente da República, ao deputado, ao governador. A autoridade é concedida por uma biografia, por um tipo de comportamento. E nós, no Brasil, estamos assistindo o poder indo para um lado, mantido pela norma, pela lei, pela Constituição, mas a autoridade se esvaindo, principalmente onde ela deveria ser mais forte. Deixa eu só responder aquela pergunta minha. Sim, só para equilibrar a questão de tempo, vou pedir só para o Renan responder a questão de reforma política, se o senhor entende que voto distrital pode ser um caminho ou não, e aí eu vou contigo nessa resposta e a gente depois encaminha, que eu preciso equilibrar o tempo aqui. Não, perfeito. Posso até dar um pitaco, trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui? Esse tema do STF é muito importante. Não dá pra gente, infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu tô falando muito. Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016, Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não, rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda pro Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente devidamente constituído entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto. Os candidatos também falam um pouco sobre as suas opiniões sobre privatizações e se o Brasil necessita de fato delas. Privatizar ou não privatizar não é uma questão de princípios, é uma questão de necessidade. O Brasil, quando construiu empresas estatais, é porque o setor privado não tinha interesse em, por exemplo, fazer siderurgia no Brasil. Então, o Vargas arrumou lá um fundo americano de 100 milhões de dólares e fez Volta Redonda. Depois, o Brasil fez petroquímica, aí já com um capital de participação do Estado, 1/3, do setor privado nacional, 1/3, e do setor privado estrangeiro, 1/3. Aí nós fizemos as indústrias de petroquímica. Nós fizemos a celulose também, principalmente em Aracruz, com esse investimento público. Onde o capital privado tiver condições de resolver, de tocar, não tem por que o Estado se meter. Agora, se o setor privado não tem interesse em fazer uma empresa de pesquisa agropecuária como a Embrapa, aí você tem que colocar o Estado. Se o Estado não tem condições de montar uma escola de engenharia como o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e depois fazer um centro de tecnologia aeronáutica,
aeronáutica e depois fazer uma indústria aeronáutica como fez a Embraer, o Estado toma a iniciativa. Então você tem que combinar, como no mundo inteiro, nos países que souberam combinar o dinamismo, a criatividade da iniciativa privada com o apoio e a iniciativa do Estado, onde isso foi importante, é o que o Brasil tem que fazer. O Brasil não tem que inventar e dividir o seguinte, ou é público, ou é empresa pública, ou é empresa privada. Não, o Brasil tem que combinar eficiência, tanto na atividade pública quanto na atividade privada, e fazer com que a combinação dessas duas ações resulte no interesse nacional. Ali tem uma atividade que pode contar com a presença do empreendedor privado, seja ele nacional ou internacional, muito bem, vamos, como o chinês fez e está fazendo até hoje. Produtividade. Renan, privatizações. Sou favorável, dependendo do caso. Agora, num modelo mais amplo, a gente tem que entender que com a chegada da inteligência artificial, machine learning, a gente vai poder utilizar a centralidade do Estado de maneira eficiente como nunca antes na história do Brasil. Eu estou muito otimista. A Petrobras ser pública ou ela ser privada é pequeno perto do que a Petrobras e o setor todo vai poder fazer num mundo em que o conhecimento ele vai ser compartilhado. É uma novidade muito grande nisso. Um exemplo, mais que não seja uma empresa pública, o SUS, com o uso da inteligência artificial, do machine learning, do prontuário único, de aplicativos que vão fazer com que você possa se consultar com o médico na hora, ele vai passar por uma revolução nos próximos anos. Eu era, como liberal, meio, não gosto do SUS, tudo que é meio, tem único no nome, eu sou meio contrário. Hoje eu já olho o modelo centralizado do SUS, junto com a tecnologia, com o machine learning, como uma dádiva. A gente vai poder fazer uma revolução na área da saúde, como os Estados Unidos hoje não podem fazer, como a Inglaterra está pensando em fazer, como El Salvador, a gente citou o Bukele agora há pouco, está fazendo, e o modelo deles é sensacional. A gente fala muito de segurança, mas a área da saúde é uma revolução. E aí, a centralidade do Estado, o papel articulador de forças, agora surgindo também como um papel articulador de inteligência, pode tornar o Brasil um país muito, não só eficiente em entregar seus serviços, mas muito poderoso. A gente poder usar as terras raras, utilizando o Estado como, por exemplo, um fomentador dessas empresas de tecnologia, que vão fazer transferência de tecnologia com empresas americanas e explorando esses recursos, o Estado não passa a ser um inimigo, ele passa a ser um parceiro nessa construção. E eu acho que esse futuro vai ser próximo. E para finalizar, ambos fizeram suas declarações finais. Você tem uma ideia do que é o Brasil. Em 2015, eu era ministro da Defesa, tinha sido ministro da Ciência e Tecnologia, recebi um grupo grande de pesquisadores, ministros, alemães. Sabe no que eles estavam interessados? Em terras raras. Terras raras. 16 anos, nós vivíamos 11 anos, nós vivíamos uma situação de interesse do mundo por essas terras raras. O Brasil tem maiores reservas, o Brasil não tem prospecção nem conhecimento, 30%. A China já conhece tudo o que tem. Então o Brasil tem essa fronteira promissora, ela pode de fato alavancar o Brasil. Daí vem o excedente que o Brasil pode se reindustrializar em alta tecnologia. Então nós devemos olhar para o país com otimismo, com confiança. O destino nos deu o que não deu ao mundo. O destino nos deu fronteira agrícola, fronteira mineral, fronteira de energia. Agora, as escolhas não ajudaram o Brasil. Então, vamos fazer com que, ao encontro do destino, venha uma escolha que faça o Brasil olhar para o futuro com esperança, que é o que nós precisamos. Disseram pra você que o seu futuro é viver numa casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, tendo um emprego porcaria e assistindo as grandes coisas do mundo acontecerem em outros países. Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce pra um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas na hora certa. Não fique nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Lembrando que para ver todas as lives na íntegra, siga o MB Live TV. E para mais cortes como esse, siga o Nova Trincheira. Aguardo você nessa aventura.